Galera, hoje eu quero fazer mais uma aula com resumo de livro e hoje eu quero falar sobre o livro Os Axiomas de Zurique, que é um dos livros mais diferentes que eu já li. O cara vai contra tudo que os outros livros de finança falam. Bem da hora, vamos lá? Só lembrando que essas aulas aqui são para te dar um resumo e alguns princípios do livro, mas nada substitui a leitura. Então se você quiser comprar esse livro, compra pelo link da descrição lá na Amazon, que tá super barato. É o lugar que tinha ele mais em conta e você me ajuda porque eu ganho uma comissãozinha em cima do teu valor. Você vai pagar o mesmo valor da loja, só que você me ajuda. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que esse livro foi uma indicação do meu amigo Nel, um presente dele, na verdade ele me deu. E quando ele me deu, ele falou assim: Duda, lê esse livro aí que o cara tem umas ideias muito diferentes, muito fora da curva o negócio. E é mesmo. Muita coisa que ele fala aqui é totalmente diferente do que os outros livros falam. E por que que isso é interessante? Se você sempre ouve a mesma pessoa com o mesmo tipo de discurso, você nunca vai conhecer outro ponto de vista. E se você não conhece dois pontos de vista diferentes, você não vai ter argumento nem senso crítico para pensar o que é melhor, o que é mais interessante. Ele é mais voltado para pessoas que já estão investindo na renda variável, mas foi muito útil para mim, me deu vários insights, né, várias ideias novas, mesmo eu investindo pouco em renda variável. Então o autor se chama Max Gunter, esse livro foi escrito na década de 80, o cara já morreu, só que ele dá algumas lições e alguns princípios atemporais, ou seja, princípios que valem para qualquer época, cara. Pode ser hoje ou daqui a 30 anos, as coisas que ele fala aqui, os princípios são bem interessantes. Então a primeira coisa, logo no começo ele fala assim: Suíça é um país pequeno, não tem praia legal nenhuma, só tem pedra lá nas praias, não é rico em minerais, não tem nada de bom, só tem neve o tempo todo, nunca nenhum país quis fazer guerra com eles, porque ninguém estava interessado naquele território. Mas aí você pensa, por que Suíça é um país tão rico, tanto investidor pensa em botar a grana lá? Porque os investidores da Suíça são ninja. E eles têm umas ideias que são diferentes de muitos investidores de qualquer outro lugar do mundo. E uma das características é, eles gostam de arriscar. Eles não estão preocupados com aquela vida monótona de renda fixa, que daqui a 30 anos eu vou me aposentar. Não, os caras são xarope mesmo. Eles fazem uns negócios que eles gostam de riscos, eles gostam de coisas, sabe, que eles possam se aventurar. E aí um grupo de pessoas, né, da Suíça criou o termo Os Axiomas de Zurique. Axioma é como se fosse um princípio, uma verdade, uma ideia. E Zurique é uma cidade lá da Suíça que é muito famosa por causa dos investimentos e dos investidores de lá. Então, os axiomas de Zurique é como se fosse assim, os princípios financeiros da galera da Suíça. No livro são 12 princípios, eu vou falar só uns 5 ou 6 aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá? E vale lembrar que é o ponto de vista do autor, então você não pode ir seco no que ele está falando. Como eu falei, é um livro para você ler um livro, você lê outro livro que seja conservador e você vai tirar o que você acha que vale pra tua vida, tá? Porque não vai se aventurar e fazer tudo que esse cara fala, porque esse cara aqui já manja pra caramba, né? Então o primeiro axioma que eu quero falar aqui, eles falam assim, cara, se você não tá preocupado, é porque você não tá investindo direito. E aí por que isso é interessante? Porque normalmente a gente gosta de um investimento que não seja tão arriscado, que não seja, sabe, não, ali tá tudo bem com meus investimentos. E o cara fala, se você não tá arriscando, se você não tá com medo, se você não tá preocupado, é porque você tá fazendo um investimento lixo. Então ele dá um exemplo, às vezes uma pessoa coloca um investimento de R$1.000 e a pessoa chega e fala, ó, vai render 8% ao ano, hein? Ô, 8? Ô, beleza, mais que a poupança. No final do ano você vai ganhar 80 conto. Grande lixo, isso não muda a vida de ninguém, entende? Eu vou falar dentro do ponto de vista do autor, tá? Grande porcaria, isso não muda a vida de ninguém, tá? Então não adianta você pensar que vai mudar de vida investindo num negócio que é seguro, é tranquilo, mas que, pô, não tem grande chance de mudar a tua vida. Ele fala que se você é pobre e se você não nasceu numa família rica, a única forma de você ficar rico é se submetendo a risco. Você vai ter que arriscar e vai ter que se aventurar num negócio louco aí, né? Então isso faz a gente pensar que se você realmente quer ganhar bastante dinheiro e você não tem aquela 30 anos esperando, você vai ter que colocar teu dinheiro numa renda variável, que pode ser ação, fundo imobiliário, criptomoeda, mais alguma coisa que por mais que não tenha segurança,
ele tem potencial de aumentar bastante a tua renda. Mas se você tá com pressa e quer mudar de vida rápido, sem chance que um CDB, um LCI vai mudar a tua vida com R$1.000 lá, ou mesmo que você bote 400 conto por mês. Vai melhorar a tua vida, mas te deixar rico não. Só que aí que eu tô falando, esse livro aqui é de um cara experiente. Você pode começar a fazer um monte de cagada aí se você, então é isso que eu vou fazer. É um livro para você pensar. Próximo axioma. Ele fala assim, cuidado com esse papo de você arriscar só aquilo que você pode perder. Isso a gente ouve na maior parte dos livros, inclusive eu aqui no meu canal já falei isso várias vezes. Eu chego e falo, você quer investir em criptomoeda? Investe o que você pode perder, ou seja, bem pouco. O autor do livro ele é contrário a isso. Ele fala, não, peraí, se você está investindo o que você pode perder, você está investindo uma coisa que não representa nada para você e isso aí não é investimento. Então ele fala que se você está começando uma coisa, investe pouco. Mas à medida que você vai aprendendo, vai entendendo o raciocínio da coisa, vai botando mais, porque a rentabilidade de uma mixaria vai ser uma mixaria. É interessante isso. Eu já falei muitas vezes essa frase. Investe o que você pode perder. Mas chega o autor e fala, não investe o que vai te deixar mal se você perder. Por exemplo, imagina que você investe numa criptomoeda, você investe R$20. Aí a moeda cresce 10 vezes. É coisa rara, mas imagina que ela cresce 10 vezes. Seus 20 conto virou 200, você vai mudar de vida? Você vai poder parar de trabalhar por causa de 200 conto? Não. Então, é isso que ele fala. Se a quantia investida for insignificante, provavelmente o retorno também vai ser insignificante. Claro que existem exceções. Por exemplo, eu já falei aqui no canal que eu investi na criptomoeda AXS. Eu devo ter investido 100 conto, que era pouco. Ela valorizou pra caramba, eu ganhei mais de 10 mil com ela. Só que isso é muito raro de acontecer. Foi uma das poucas criptos que me deram um retorno absurdo desse. Então pensa nisso. Se você investe uma merreca, o que você vai colher também vai ser uma merreca. Outro axioma, ele fala, cuidado com esse papo de diversificação. Todo livro a gente vai ver, e eu falo aqui no canal também, que a gente fala, diversifica. Não coloca tudo num lugar só. Coloca um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Só que às vezes, na diversificação, a gente cai no erro do axioma anterior, que é colocar muito pouco em cada lugar. E aí não adianta, porque você vai ter uma mixaria em vários lugares. E talvez é melhor você ter uma quantia maior em menos lugares do que ter uma merrequinha de nada em vários, entende? E aí entra um erro que normalmente os investidores falam que diversificação é diferente de pulverização. Diversificar é quando você divide em investimentos, em ofertas diferentes. Pulverizar é quando você divide muito e coloca um monte de pequenos valores em vários lugares que são muito parecidos. Aí não adianta, porque alguém vai chegar e vai falar assim, não, se você investir em 10 lugares, 5 pode dar bom e 5 pode dar ruim. Só que aí você entende que acaba saindo na mesma? Esses aqui deram bom e esses deram ruim e acabou que você voltou para o estágio inicial, que não se deu bem nem mal. Outra coisa ainda nesse tópico que ele fala é que quanto mais diversificação você fizer, mais trabalho você vai ter. Se você tem 89 corretoras, caramba, você vai ter que entrar em todas elas toda hora para ficar pesquisando. Ele fala também, né, que quando, imagina que você tem um monte de ovo espalhado. Quando vier a raposa, se vier muito lugar, você não vai conseguir cuidar de tudo. Você não vai ter tempo para correr em cada banco para fazer o negócio. Agora, se está em menos lugares, é mais fácil de você controlar. Diversifique, mas não muito, porque senão vai ficar uma merreca em muito lugar e aí você vai ter mais trabalho e menos rentabilidade. Outro axioma que ele fala é, cuidado com a ganância, tá? A ganância, ela não faz bem pro investidor, ela faz mal pro investidor. Porque a ganância é aquela vontade de querer mais, e aí você nunca sabe a hora de parar. Ele fala de uma frase, né, de um cara que cuida dos cassinos lá de Las Vegas, ele fala assim, se as pessoas quisessem menos, elas iriam embora com mais. Por quê? Porque lá no cassino a pessoa começa a ganhar, aí ela quer mais, e nessa de continuar ela vai perdendo o que tinha ganhado. Se elas estivessem satisfeitas com aquilo, ela iria embora cheia de grana no bolso. Só que por não saber a hora de parar, ela acaba perdendo o que tinha ganhado. Quando tá subindo uma coisa, a gente nunca quer parar. Não, vai subir mais, eu quero mais, eu quero mais. Saiba a hora de falar, chega, pra mim aqui já tá bom. Por quê? Porque todo investimento, quando sobe, uma hora vai ter queda. Nenhum investimento, até hoje, só subiu, sabe? E não teve um momento de queda. Olha o Bitcoin. No ano passado, no outubro, novembro, ele bateu 400 mil. Quem vendeu quando ele tava com 400, tá feito. Por quê? Porque logo depois caiu o Bitcoin e não parou de cair mais, e caiu mais do que 50%. Você entende que quem estava satisfeito se deu bem, agora quem era ganancioso, não, eu vou esperar chegar a 500 mil.
se ferrou. Ele até fala um ponto interessante lá, ele fala assim, que nessa de você parar e vender quando tá lá em cima, às vezes você vai ficar triste. Por quê? Porque vai continuar subindo. Só que aí você fica mal, você fica triste. Eu já passei por isso. Eu vendi uma criptomoeda que eu achava que estava em alta, aí eu vendi. Só que depois ela continuou subindo muito mais. Mas ele fala, é mais importante você saber parar quando tá lá em cima, porque você vai ficar mais feliz com as vezes que você vai se dar bem por fazer isso, do que triste por causa das vezes que vai continuar subindo e você vendeu. Ele dá um exemplo bem legal. Ele fala que investimento é como você está subindo uma montanha que está coberta de nuvem escura e você não está enxergando nada. Você vai subindo. Você vai subindo, você vai subindo. Ai, será que já tá na hora de parar? Não, vou continuar subindo, vou continuar subindo. Vai chegar uma hora que você vai cair de vez. Foi o que aconteceu com o Bitcoin. Caiu do nada. A pessoa não sabia a hora que ia cair. E por ela não saber quando parar, chegou uma hora que ela caiu de vez e se lascou e perdeu muita grana. Se ela soubesse parar na hora certa, teria ganhado muita grana. E aí, não se preocupe, tem um provérbio lá que eles falam assim: nunca olhe a cotação de uma ação que você já vendeu. Cara, tá lá, tá em alta, você vendeu? Beleza, esquece, para, não fica mais querendo saber. Por quê? Porque se continuar subindo você vai ficar triste. Nunca olhe, você já vendeu? Acabou. Não sei se você já foi no shopping, você compra um sapato. Cara, depois que você compra um sapato, vai embora. Porque se você continuar andando no shopping e ver que na outra tava mais barato, você vai ficar triste. Então, mano, comprou, vendeu, esquece. Próximo axioma, ele fala uma coisa assim: tente planejar uma meta e quando você alcançar aquela meta, você sai fora. Nossa, tô parecendo a Dilma aqui, né, falando de meta. Imagina assim, que você comprou uma cripto ou uma ação, aí você pagou $10, R$10, aí você pensa assim: quando bater 30, eu vou vender. Por quê? Porque emocional, psicologicamente, isso é melhor do que você nunca saber a hora que é pra vender ou não é. Então, você botou ali uma grana, ela atingiu tua meta, vende e vai embora, ok. É uma forma de você não ficar mal, caramba, que droga. Não, você bateu sua meta. Ah, mas continuou subindo, mas tudo bem, era a minha meta. Ele fala que é que nem um corredor. O corredor, quando ele vai fazer uma corrida de 1.500 metros, mano, chegou nos 1.500 metros, parou, vou sair, valeu, Deus abençoe. Ele não pensa assim, vou correr mais 1.500, vou ver se dá. Não, a meta dela era aquela, ele vai ter a sensação de dever cumprido. Então, saiba a hora de vender. E quando você estabelece uma meta, bateu, vendeu, tá feliz, vai embora, você foi mais do que vencedor, você foi vitorioso na sua tentativa. Agora, se você não quiser vender, isso não é do livro, é uma coisa que eu faço. Às vezes eu fico na dúvida. Por exemplo, eu compro uma cripto, ela começa a valorizar, valorizar, valorizar. Eu não quero vender tudo, porque eu tenho medo dela continuar subindo. Então o que eu faço? Eu vendo metade, tirei meu lucro, alcancei minha meta, mas se ela continuar subindo, eu tenho mais metade lá, que vai continuar. Se começar a cair, beleza, eu fiz o meu lucro, eu cumpri minha meta, tô feliz e o resto vamos ver se vai subir ou descer. Próximo axioma, ele fala: cuidado com as previsões, e esses caras que gostam de ficar fazendo previsão. Ele fala que muito do que acontece no mundo dos investimentos é fruto do acaso, da sorte, não tem como prever, não tem como saber, cara. Eu falei até sobre isso aqui no vídeo que eu fiz sobre a cripto Luna, que eu fiz há alguns tempos, eu falei sobre esse axioma aqui. Cuidado com essa galera que fica prevendo coisa. Porque como funciona? Lá no livro ele fala sobre esses caras famosos que gostam de citar e falar sobre previsão. A criptomoeda que vai bombar. A ação que vai explodir. Esses caras, eles fazem 10 previsões, aí eles erram 9 e acertam uma. Aí eles vão lá e falam só sobre essa uma que eles acertaram. Eles não chegam e falam assim: gente, desculpa por aquela cripto que eu falei que ia estourar e não estourou. Não, esquece. Põe pra baixo do tapete, esquece, abafa o caso. Só que aquela uma que eles acertaram, eles falam pra todo mundo. E aí o cara, nossa, ó, o cara falou mesmo, hein? Lá no vídeo ele fala aqui, ó, uma frase de um economista chamado Theodore Levitt. Ele fala assim: é muito fácil ser profeta. É só você fazer 25 previsões e depois comentar só as que deram certo. Ou seja, quanto mais previsão você fizer, maior a chance de ter um acerto. Aí você vai lá e divulga só esse um acerto. E tem gente que gosta também de manipular as coisas. Na verdade não é nem previsão, é manipulação. Tem alguns canais aí, que você já deve ter visto, que os caras amam fazer esse tipo de coisa. No começo de 2010, a gente falou sobre a criptomoeda JJ4, que valorizou 16.000%. Primeiro ponto. Teve várias outras que eles falaram que não deu porcaria nenhuma, só que aí entra no que eu falei. Eles só vão divulgar que eles acertaram. E aí tem outro ponto, que eles chegam e falam assim: olha, vai ter uma criptomoeda nova, chama GIP Rights, e ela vai bombar pra caramba, tem potencial de valorizar muito.
Só que esses caras, eles têm muitos seguidores, eles têm muita gente que compra o curso, eles têm... Nossa, os caras manjam mesmo, hein? Esse pessoal dessa empresa aí que o Duda não quer citar o nome, nossa, como eles são fera. Não, são fera. Eles divulgam um monte, algumas eles acertam, as que acertam porque eles manipularam o mercado. Então ele fala, cuidado com esse negócio aí de previsão, tá? Ele dá até o exemplo, eventos naturais como o sol nascer, isso dá pra você prever, amanhã o sol vai nascer de novo. Só que investimento é um evento humano, não é um evento natural do cosmos, do universo, é um evento humano. E a partir do momento que tem seres humanos mexendo, pode dar ruim. Esses dias eu assisti o filme, acho que é Jogo do Dinheiro, se não me engano, com o George Clooney e a Julia Roberts. É exatamente sobre isso. Todo mundo falava que ia bombar e foi um cara lá, fez um golpe lá, ferrou com todo mundo. A partir do momento que tem gente envolvida, pode dar ruim, e mesmo que todo mundo esteja prevendo, pode surgir uma guerra, pode surgir uma pandemia, pode mudar o presidente, e só isso já é suficiente para mudar totalmente o cenário que estava sendo previsto anteriormente. Olha essa frase aqui do autor. A verdade é que ninguém tem a mais remota ideia do que vai acontecer no ano que vem, na semana que vem e nem sequer no dia seguinte. Se você quer chegar a ser alguém como especulador, ou investidor, né, no caso, a primeira coisa a fazer é largar esse vício de ficar dando atenção a previsões. É muito importante nunca levar a sério economistas, especialistas em mercado ou qualquer desses oráculos financeiros. E vou falar só mais um, galera. Ele fala assim, cuidado com a opinião da maioria. Não se baseie no que a maioria está falando, não se baseie no que a mídia está falando. Pode ser bom? Pode. Mas você tem que investir em algo porque você está sendo inteligente e raciocinando. Por que é isso, isso e isso? Se você está fazendo algo, investindo só porque está todo mundo falando, você não está sendo inteligente. Pode ser que dê bom, mas você não vai poder falar, nossa, eu fui inteligente pra caramba. Não, você simplesmente foi porque tá todo mundo falando. Só que o problema é que normalmente a maioria erra. Ele chega e fala assim, alguma coisa assim numa parte. Ah, a maioria sempre fala isso. Tá, só que a maioria é pobre até hoje. Olha um exemplo. Todo mundo sabe, só que a maioria nunca pratica isso. A gente sabe que investimento você tem que comprar quando tá em baixa e você tem que vender quando tá em alta. A maioria faz justamente o contrário. Vou pegar o exemplo de criptomoeda. Quando ela tá lá tá todo mundo falando, tá alta pra caramba, todo mundo vai lá comprar. Maior burrice, você tá comprando quando tá caro. E aí quando a criptomoeda cai, as pessoas em vez de comprar, elas ficam ridicularizando. Por exemplo, tá cheio de vídeo no Instagram, aí no YouTube, de gente que fica me ridicularizando, falando, nossa, primo pobre, muito inteligente você, olha como as criptomoedas são boas, caíram. Gente tonta é assim, ridiculariza quando cai e compra quando tá caro. Então esse é um exemplo de algo que você tem que ir contra o que a maioria está falando. Em 2010, a maioria falava, Bitcoin não serve para nada, isso aí não tem futuro. Quem deu ouvido para a maioria, não comprou e é pobre até hoje. Quem não ouviu a maioria e comprou, hoje está milionário. Galera, então o livro fala sobre várias outras coisas, são vários conteúdos bem legais aqui. Só que eu vou parar por aqui porque esse vídeo vai ficar muito grande, mas ele fala sobre outras coisas. Ele descasca vários tipos de pessoa, mas é um livro muito interessante e eu acho que valeu muito a pena. Porque se você ficar lendo sempre os mesmos tipos de livro, você não vai ter nada de novo e nenhum tipo de pensamento diferente do que você sempre teve. Então leia, compre pelo link da descrição aqui e assista aí, tá aparecendo na tela alguns outros vídeos sobre resumo de livro que eu já fiz também. Tamo junto, galera, é nóis, valeu!